A paz do Senhor Jesus, queridos, boa noite. Glórias a Deus, amém. Nós vamos iniciar mais um Café com Palavra nesta noite. Já quero externar minha alegria ao Senhor, né? Dizer que eu estava já com saudade dos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só aumentar aqui. Aleluias. Glória a Deus, amém. Aleluia, os irmãos estão me escutando agora? Boa noite, amém? Hoje não tá com o nosso fundo musical, tá bom, irmãos? Eu acho que fica melhor pra gente ministrar. A paz do Senhor Jesus, queridos, boa noite. Que a diaconisa disse que não tinha som, mas tá com som, amém? Glórias a Deus, sejam todos bem-vindos, né, nesta noite, mais uma noite com café, com palavra, amém? Aleluia, evangelista Valdo, seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Também, deixa eu ver aqui, diaconisa Mari, glória a Deus, seja bem-vindo. Natália Souza, Deus te abençoe. Pastor Fábio, Deus te abençoe, Pastor Fábio, boa noite. Irmã Ana, de Mogi das Cruzes, Deus te abençoe também. Seja muito bem-vindo. Evangelista Cida Ribeiro, irmão Júnior Ruas, pessoal de Mogi tá aí já na live, amém? Irmã Deise Carvalho, sejam todos muito bem-vindos nesta noite, amém? Pastora Luciana, a irmã Luciana Lima também está aí conosco. Vamos glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Elisângela Gomes, boa noite, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, amém? Aleluias, vamos marcar os irmãos aí, né? Vamos convidar o povo, compartilha aí no teu Face, né? Para que mais pessoas agregam esse estudo, para que mais pessoas venham receber da parte de Deus. Amém? Quem vos fala, para quem não me conhece, pastora Yara Cândido, nós estamos aqui com o Café com Palavra, né? Nós estamos desenvolvendo um estudo abençoado, né? O Senhor colocou ao nosso coração escola de intercessão, né? Já tem alguns dias que nós estamos falando acerca desse assunto. Falamos muito, né, já sobre o plano da intercessão, né? Falamos sobre o que era a intercessão, louvado seja Deus. Falamos também sobre o propósito, né, da intercessão. Eu falo que intercessão é intercessor todo aquele que eleva o Senhor em oração, né, a propósito de alguém, a propósito da sua própria vida, né, também com o objetivo, né, de buscar a salvação, né, por alguém, interceder pela salvação de alguém, interceder pela libertação, também interceder por cura, interceder por provisão, até mesmo financeira. Amém? Ou interceder diante de Deus por alguma causa específica, né? Em específico. Então, intercessão é nos colocarmos entre, né? Entre a pessoa que nós estamos intercedendo, orando, e o próprio Deus, tá bom? Falamos também acerca da importância, né? De termos intimidade. Louvado seja Deus, né? Todo intercessor, ele tem intimidade com o Senhor, né? Que tipo de intimidade, pastor? Através da oração, tá bom? Não existe intercessão se você não tiver intimidade, relacionamento com esse Deus, né? Que é a pessoa da intercessão, né? A pessoa de Jesus Cristo, né? O próprio Deus, amém? Porque nós intercedemos, nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, que assim a Bíblia nos ensina, que tudo que pedirmos temos que pedir em nome do Senhor Jesus, tá? Então, uma vez que nos colocamos como intercessores, um intercessor, você vai pedir algo para alguém, você precisa, no mínimo, ter um relacionamento com essa pessoa, né? Então, todo intercessor, ele precisa de ter uma vida de oração, tá bom? Louvado seja Deus. Eu falo que algumas pessoas não sabem, né? Não sabem, exercem o ministério da intercessão
sem entender a importância que é o ministério da intercessão. Então, umas exercem já como ministério, sem saber que está exercendo. E outras exercem de maneira errônea, né? Achando que são intercessores, mas não tem relacionamento com a pessoa da intercessão, tá? Então, isso é muito importante, que nós tenhamos, primeiramente, uma vida de relacionamento com o Senhor, tá bom? Hoje eu quero iniciar, eu vou mostrar para os irmãos. Na semana passada, né, eu falei acerca de alguns livros, falei para os irmãos que eu tinha adquirido. Pensa numa pessoa que gosta de livro. Então, chegaram aqui os meus livros, vou mostrar para os irmãos. Eu falei acerca de um autor que é um grande avivalista, né? Ele é o precursor da igreja metodista. E falei acerca desse autor, que é Edward Bonds, amém? Edward Bonds. E até teve uma irmã que me perguntou depois, pastora, qual que é o mesmo nome do autor? Não sei se vai dar para vocês verem, que a luz está com um reflexo, mas tá aqui o nome dele, Edward Bonds, tá? Se as meninas estiverem aí, as minhas assessoras virtuais, podem anotar aí, por favor, tá bom? Para que os irmãos possam depois também adquiri-lo. Eu falei acerca desse autor, que ele foi um escritor muito importante, um grande avivalista, né? Para sermos avivalista precisamos ter vida de oração. Ele escreveu 11 livros, tá? Desses 11, 9 livros eram relacionados à oração, tá bom? E eu comprei um kit, né? Uma enciclopédia dele, tá bom? Que fala... É uma sequência, na verdade, eu já abri um, que eu já estou orando, já estou lendo, que tá aqui, ó, os fundamentos da oração, tá? Esse foi o primeiro, os fundamentos da oração. O segundo é o propósito na oração, tá aqui, vou mostrar para os irmãos. O terceiro, a arma da oração. Irmão, pensa num negócio bom. A necessidade da oração. Olha que coisa linda. Tudo fechadinho, embaladinho ainda. Ainda vou devorá-los. A realidade da oração. Coisa linda, né? E o último, que é homens de oração. Tá bom? Todos... É um kit, que na verdade eu comprei até pela livraria Família Cristã. Uma livraria idônea, tá? Não ganho nada para falar dessas livrarias, mas foi uma livraria da qual eu comprei e chegou tudo certinho, tá bom? Ó, chegaram os livros na data até prevista, tudo certinho. Isso aqui foi um kit que eu paguei R$54 já com frete. Então, assim, você adquirir, né? Você montar a sua enciclopédia é uma coisa linda. Você que é um intercessor, você que precisa entender tudo de oração, então adquira, tá? Invista no teu ministério, tá bom? E eu falo que agora, eu falo para as pessoas assim, se você quer me dar presente, então me dá livro, tá bom? Uma das coisas que uma pessoa nunca vai tirar de você é o teu conhecimento, né? Aquilo que você adquire, o teu conhecimento, né? A pessoa cheia de bens, né? De bens materiais, né? Podem até tirar tudo dela, mas ninguém tira o teu conhecimento, tá bom? Então, invista no teu conhecimento, invista no teu ministério, tá? Se você gosta, se você tem esse chamado do ministério de intercessão, é necessário que nós venhamos entender tudo sobre este ministério, que é maravilhoso, tá bom, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos falar hoje sobre um dos propósitos da intercessão, que é promover encontros. Pois é, olha que coisa linda e que coisa forte. A intercessão, ela faz isso, tá? O ministério da intercessão, ela promove encontros entre a pessoa por quem ela está intercedendo e o nosso Deus. Olha que lindo, né? Olha que importância que você tem, né? Quando você se coloca para orar por alguém. Como eu falei para os irmãos, né? Como eu disse para os irmãos,
às vezes você não tem esse ministério reconhecido ainda, né? Porém, você sente que é o teu chamado, Deus já testificou ao teu coração que é o teu chamado, então vai se preparando, né? Se prepara que no tempo certo e oportuno o Senhor vai, né, vai fazer com que as pessoas reconheçam esse seu ministério, esse seu chamado, tá bom? É um chamado muito lindo. E você promove encontros através da oração, tá? Todo intercessor gosta de oração, tá bom, irmãos? Louvado seja Deus. O plano de Deus é de reconectar-se totalmente conosco. Esse é o plano de Deus, de reconectar-se conosco, né? Através da oração, irmão. Não tem outra forma da gente se conectar com Deus se não for orando. A oração é uma forma de falarmos com Deus. E viemos de convir que isso, assim, muitas pessoas estão frias nesse sentido. Tem pessoas que passam dias, né, sem orar, né, sem entrar na presença de Deus, sem orar. Às vezes tem hábito de orar somente quando está nos cultos, né, hábito de orar ou para comer, né, ou para deitar, ou para dormir. Não, a oração, irmão, é um combustível do cristão. Né? Nós devemos a todo tempo estar com o nosso espírito ligado a Deus. E é dessa forma que nós ligamos o nosso espírito a Deus, tá? O que eu estou dizendo não é que você tem que passar o dia orando, não, né? A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Um tempo determinado para todas as coisas. Então, o tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo da oração é o tempo da oração. É o tempo de Deus. Então, a gente vem a fazer isso com excelência, tá bom? Venha fazer isso com prazer, né? Que seja prazeroso. Às vezes eu pego muito no pé das pessoas, principalmente assim no ministério, que eu falo, meu Deus, já orou, né? A pessoa já orei. Aí eu chego e falo, vejo todo mundo, tá? No momento da oração, olha isso em vários, tá, irmão? Não é só na MTR que isso acontece, não, tá? Mas em várias igrejas. Sabe o que é isso? É o esfriamento na oração. Então, as pessoas às vezes vão até para cultos, mas não têm hábito de orar quando chegam numa igreja, né? Tô falando isso não tô dizendo nem de pessoas que são chamados da intercessão, tá, irmão? Isso aí é um algo em particular. A pessoa que tem um chamado da intercessão e ela sabe que ela é um intercessor, lógico que ela tem uma vida, né? Ela tem uma vida de oração com Deus, né? É uma vida regrada de oração. Tá? Mas até mesmo a oração, que é um ato de falar com Deus, de comunhar com Deus, isso tem esfriado nas pessoas, tá bom? Então, a gente tem visto esse esfriamento, pessoas que não entram na presença de Deus para orar, não se ajoelham para orar, não sentem prazer na oração, tá bom? Vamos lá. Então, assim, o plano de Deus é de reconectar totalmente conosco, fazendo de nós o seu próprio templo. Não é lindo isso? O templo, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita, né, no templo. Nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz isso. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, imagina, se nós não temos vida de oração, nós não temos comunhão com o Senhor através da oração, é como se nós fôssemos um templo vazio, né? Um templo vazio. Isso é muito forte. Ó, vamos ler lá 1 Coríntios, o texto áureo. O primeiro texto áureo que nós vamos ler é 1 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 17. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios. Nós vamos ler um seguida do outro. Então, é o capítulo de número 6. Versículo 17 até o 19, tá? Para você que quer anotar, eu vou pedir para a diaconisa Mariene anotar para mim, 1 Coríntios 6, do 17 ao 19, ó. Eu vou fazer o texto, vou ler o texto, tá? Diz assim, ó. Mas, 1 Coríntios 6, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Quando a gente se ajunta com o Senhor, tá? No momento da oração, nós nos tornamos um, tá? Nós nos tornamos um mesmo espírito quando a gente se ajunta em oração com o próprio Deus. Aí o 18 ele fala assim: fugir da prostituição. Todo
todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, né? Porque fostes comprados por Deus por preço. Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, tá? Então é o primeiro texto áureo, e lindo esse texto, né? Porque primeiro aqui o apóstolo está ensinando a igreja de Coríntios, né? Algumas coisas, reensinando, né? Que ele já havia passado por lá. E aqui ele está instruindo eles. Ele está dizendo: os nossos corpos são membros de Cristo, tá? Então, nós fazemos parte, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? É prazer de Deus. E ele fala que nós temos que nos glorificar, né? Glorificai, pois, glorificar a Deus pelo vosso corpo. Né? Deus hoje não habita em templos, Deus habita em nós. Já entrei nessa questão, nesse estudo outras vezes. Então, pastor, eu não preciso ir para o templo. Você precisa ir para o templo, porque a Bíblia diz que nós temos que estar em comunhão com o corpo de Cristo. Tá? Uma vez que somos corpo, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos corpo e é necessário que estejamos em comunhão com o corpo de Cristo, tá? E congreguemos ao Senhor. Porém, enquanto nós não chegamos no templo, né, a presença de Deus não está lá. A presença de Deus, ela se faz presente no templo à medida que nós estamos lá, tá bom? Quando nós saímos da igreja, quando nós saímos do templo, estrutura, né? O templo é só templo, são só paredes, tá? Mas nós vamos embora como templo. Olha que coisa linda. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos acompanha a todo tempo. Tá bom? Então, como que você vai ser templo de um Espírito, né? Templo do Espírito Santo sem ter comunhão com ele? Né? Sem falar com ele, né? Sem conversar com ele, sem interagir com ele, tá bom? Então, nós temos que ter comunhão com o Senhor. Então, o plano de Deus, nesse primeiro texto áureo, é de reconectar-nos totalmente com ele. Amém? É de nos reconectar com ele, fazendo de nós o seu próprio templo. Então, há muitas pessoas que estão muito longe de Deus, porque não tem uma vida de oração, tá bom? Então, é necessário que nós tenhamos essa vida regrada de oração. Olha o que fala 2 Coríntios, um pouquinho para frente, no capítulo de número 5, é no próximo livro que você já está, no segundo livro escrito aos Coríntios, capítulo de número 5, também do 17 ao 19. Do 17 ao 19. Fala sobre o ministério da reconciliação. Por que Deus tem esse plano? Por que o plano de Deus é de nos reconectar com ele? Né? Justamente isso, é de proporcionar a reconciliação. Tá? Nós temos que nos reconciliar com o Senhor. Você vê que algumas pessoas, quando se afastam da presença de Deus, não só na oração, né? Se afasta também, né, do templo, igreja, da comunhão com os irmãos, né? Até mesmo da presença de Deus, né? Nós usamos esse termo, né? A pessoa precisa reconciliar-se com Deus. Então, é ela voltar-se a Deus, né? Então, ela voltar-se a Deus, ela reconectar com Deus. Tá bom? Então, vou ler para vocês aí, 2 Coríntios 5, do 17 ao 19, diz assim, olha, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Então, é um segundo texto áureo que o Senhor colocou no nosso coração acerca da necessidade
tá bom? De voltarmos a Deus, de nos reconectarmos com Deus. E nós fazemos isso através da oração. Pastora, por que você está falando de oração? Porque nós estamos falando de sermos intercessores. Amém? Glória a Deus. Então, todo intercessor, ele precisa ter uma vida de oração. E o porquê da oração? Porque a oração, ela conclui esse plano de Deus, né, de nos reconectar com Ele. Então, muitas pessoas estão desconectadas. Olha isso que forte. Quando nós não temos hábito de orar, nós estamos desconectados de Deus, tá bom? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Ó, então tá lá. Sermos intercessores, nós nos tornamos o elo da reconciliação. Uma vez que nós nos reconciliamos, né, com o Senhor, através do plano de Deus, né, de estar conectado, que isso é uma reconciliação, agora nós podemos ser elo de reconciliação. Então, já pensou eu me colocar para interceder por alguém, né? Para promover um elo de reconciliação entre uma pessoa e Deus, se eu não tenho essa vida reconciliada com o Senhor, né? Se eu não tenho essa vida de oração, esse elo de oração com o Senhor, tá bom? Então, para que a gente venha, para que nós venhamos exercer esse ministério da intercessão, né? E proporcionarmos o elo da reconciliação, nós precisamos ter uma vida de oração, tá bom? Então, quando você vai orar, você vai pedir, você vai ser o elo da reconciliação de alguém para salvação. Quantas das vezes as pessoas pedem oração para nós, né? Ora pela vida de fulano, ora pela vida de ciclano, tá afastado da presença de Deus. Então, tanto é para salvação, como para libertação. Hoje mesmo recebi muitos pedidos de oração. Pastora, ora pela saúde. Pastora, ora pelo casamento. Pastora, ora pelo meu ministério. Ora, né, por provisão financeira, né? Então a gente recebe todo tipo de pedidos de oração. E como intercessores, nós nos colocamos e fazemos esse elo da reconciliação, né, dessa pessoa com Deus. Amém? Então, ou qualquer outra necessidade do ser humano, né? Nós fazemos isso através da intercessão, tá bom? Aí você vai dizer assim, pastora, o que ganha um intercessor, irmão? Você sabe qual é o prêmio da intercessão? É você ver vidas se rendendo ao Senhor. Isso não tem preço. Irmãos, não tem preço. Vidas voltando para o caminho do Senhor, vidas alcançando, né, benefícios de Deus, alcançando o favor de Deus, né, pessoas sendo restauradas, pessoas que estão cativas sendo libertas. Uma coisa boa, coisa linda é você orar para uma pessoa que está cativa, né, você interceder por ela. E aí você ora nos dois sentidos, você ora para que Deus liberte aquela pessoa, né? Para que Deus visite, para que Deus alcance. E também você entra na intercessão com o mundo espiritual no plano do adversário, né? Você desestrutura toda a artimanha do adversário, né? Que foi isso que eu falei para alguns irmãos na última vez que nos encontramos, dessa importância também, né? Você entra no mundo espiritual, né? Você saqueia, você olha que coisa linda, irmãos. Você saqueia, né? É muito bom, é muito lindo. Não tem valor, né? Não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Né? Você vê, a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador, por exemplo, se arrepende, né? A festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, quando você intercede por alguém, né, e essa pessoa volta para os caminhos do Senhor, quando você ora. Nós estávamos num culto essa semana, né? Louvado seja Deus. Nós estávamos no culto e durante aquela live, né? Durante o culto, durante aquela live, pessoas queriam reconciliar com o Senhor, né? Querendo reconciliar, olha, ele estava afastado, né? Teve o irmão André que disse, pastor, eu estava afastado há 2 anos dos caminhos do Senhor, né? E eu quero voltar para a presença de Deus pedindo socorro, né?
Então, é lindo demais isso. Quando você vê a intercessão, o plano da intercessão acontecendo, né? O ofício da intercessão acontecendo, né? E ali naquele culto é algo invisível, né? É algo invisível, mas você fala, até mesmo quando você coloca, faz uma escala, né, de intercessão para uma live, não é? Você fala, meu Deus, intercessão para live? Pois é, irmãos. Os intercessores estão ali, ainda que na hora da gravação. Eu sempre peço, falo, irmãos, vamos consagrar, vamos interceder para que vidas sejam alcançadas, para que toda a malignidade do adversário caia por terra, para que essa palavra chegue aonde tem que chegar, para que essa palavra alcance o coração das pessoas, né? Então, ali o ministério da intercessão, ela está em atividade, né? No mundo espiritual, você está guerreando, né? E aquela palavra vai chegar onde ela tem que chegar, né? O destino dela, né? Toda palavra de Deus tem destino. A gente não prega a esmo, a gente não ministra a esmo, a gente não ora a esmo. Tudo tem uma direção, né? Tem uma direção, tem um destino, né? Amém? Senão seria para nossa própria vanglória. E não é, né? Nós estamos fazendo estudo aqui, não é para vanglória da pastora, não, irmãos, é para que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser, né, ministérios venham ser restaurados. Quantas pessoas no último estudo, né, colocaram aí, pastora, meu ministério estava parado desde que iniciamos a escola de intercessão, né? Algumas pessoas me mandaram até mensagem no particular, pastora, tem sido de grande valia. Eu entendi a importância que tem o meu ministério. Pastor, eu estava com o ministério parado, mas eu retomei, estou me alimentando dos estudos. Então, é lindo, é gratificante. Então, quer dizer, e olha, o ministério da intercessão, eu vou falar, irmão, estou sentindo de Deus de falar, e eu vou falar, o ministério da intercessão, eu vou dizer para você, nós precisamos rogar ao Senhor que aumente o número de intercessões. Quanto mais oração, mais, eu falei isso no outro estudo, quanto mais oração, mais agir de Deus. Quanto mais oração, louvado seja Deus, né? Mais o mundo vai sendo moldado, irmão. Olha, nós moldamos o mundo. Presta atenção. Deus deu para Adão e Eva, né, o direito de governo, não foi? Da terra, sobre os animais, Deus deu para eles essa autoridade, né? E ali eles falharam no Éden, né? Eles falharam, mas o Senhor já tinha dado para eles todo o direito, né? Toda a autoridade de governo sobre tudo. E ela se deixou ser governada por uma serpente. Mas o propósito de Deus, o plano de Deus era esse, né? Era que e assim, quando eu falo, quando o Senhor trouxe essa passagem, esse estudo, né? Louvado seja Deus ao meu coração, eu falei, meu Deus, que coisa, como que é o poder, né? Olha como que é o poder da intercessão. Então, assim, a gente intercede e a nossa oração, que é através da intercessão, é a oração, a gente consegue moldar o mundo, né? Então, a gente consegue moldar através da oração. Deus muda destinos, Deus muda propósito. A gente consegue moldar o mundo com a nossa intercessão. O prazer de Deus é que os intercessores intercedam. Deus conta com a gente. Né? Evangelista Samara até disse, pastora, algo que gravou, que a senhora, uma frase que a senhora trouxe e gravou no meu coração foi que os céus confiam em nós. Então imagina, eu sou intercessor, a irmã Maria de Fátima é uma intercessora, lá onde ela mora, né? Que acho que ela é da Paraíba. O pastor Fábio é intercessor, né? E ajunta com a intercessão da irmã Alessandra Galindo, ajunta com a intercessão da evangelista Samara, ajunta com a intercessão, né, da Raquel Nunes, ajunta com a intercessão da Mari Leite. Olha que lindo, imagina, né, uma junção de pessoas orando por um mesmo propósito. Lembra que eu falei para vocês que no início até mesmo dessa pandemia, nós estávamos até moldando essa situação com oração, as pessoas louvando, as pessoas prestando, intercedendo, pedindo misericórdia de Deus, só que tudo isso cessou, tudo isso parou.
Então você imagina Deus, como Deus não observa isso. Se há um propósito sobre toda essa pandemia, se há um propósito sobre toda essa pandemia, então, né, a gente precisa orar para que esse propósito se cumpra. Uma certa feita, até eu ainda falei, Senhor, eu orando, e eu nem prestei atenção. E assim, o Espírito Santo me tomou e eu falei, Senhor, salva quem tem que salvar, Senhor. Liberta quem o Senhor tem que libertar. Porque há um propósito para tudo isso, né? Então, que nós venhamos entender que há uma importância quando nós oramos, quando nós fluímos junto em oração. Por exemplo, vocês todos que estão me assistindo, se nós criarmos um grupo, tá? Um exemplo, tá bom? Um grupo de intercessores, olha, são quantas pessoas intercedendo, e nós vamos especificar uma causa. Todos vão estar orando por aquele mesmo propósito. Irmão, chacoalha o céu, tá? A evangelista Samara está dizendo, nós falhamos em não ter constância nas questões espirituais. É verdade, nós falhamos, às vezes nós começamos a orar por um propósito e logo nós desistimos, né? Às vezes tem pessoas que falam, pastora, me ajuda, isso também é interessante. A gente precisa não só, tá? A gente precisa não só incentivar, a gente precisa inspirar outros intercessores. Então, o fato de eu estar aqui hoje, eu quero que você tome para si, eu quero que você entenda a importância de ser um intercessor, a importância de orar, que se nós permanecermos juntos, unidos e orarmos por um propósito, né? O Senhor fala lá em Crônicas, né? Louvado seja Deus, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Eu olharei dos altos céus, né? Sararei a tua terra. É muito forte. Então nós precisamos nos apropriarmos da palavra e intercedermos por um propósito. Eu ainda comentei com os irmãos que em algumas situações Deus me permitiu entender que a gente perde algumas guerras pela falta da intercessão. Se de repente estivermos em um volume maior, intercedemos por aquela mesma causa, né, irmão? Isso no mundo espiritual, presta atenção, seja espiritual, entra comigo nessa, pega essa visão, né? Pega essa visão. Imagina, nós orarmos todos no mesmo propósito. Irmão, você chacoalha o céu, você chacoalha o inferno, né? O mundo espiritual, ele entra em movimento, né? Há uma movimentação no mundo espiritual, né? É muito profundo isso, é muito profundo. Às vezes tem pessoas que me ligam, pastora, ora por um propósito da igreja, da minha igreja, pastora, ora por um propósito da vida de alguém, pastora. Aí você vai orar, você vai falar para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Porque eu falei para os irmãos que uma das características de um intercessor é ele entender, ele não pode orar para o que ele quer. Ele precisa orar, a oração que Deus vai ouvir é a oração que favorece a Deus, é a oração que está no centro da vontade de Deus, e também estar nos planos de Deus. Então não adianta eu orar por alguém por algo que não está no plano de Deus. Então quando o intercessor ora, ele tem esse discernimento, né? Não é nós pegarmos algo e falar, não, o Senhor vai ter que fazer, o Senhor vai fazer, Deus faça. Não é dessa maneira. O intercessor, ele vai orar, né? Jesus, quando ele orou lá no Getsemane, né? Quando ele orou ao Senhor, ele estava intercedendo por ele mesmo, né? Ele intercedeu por ele mesmo. Ele chamou os intercessores falharam, né? Dormiram. Ele levou os que era mais próximo dele. Ele levou os 3 que andavam mais junto com ele, né? Ele poderia ter levado vários, né? Ele tinha 12. Porém, ele escolheu 3, que eram aqueles que eram mais próximos dele. E os 3 que eram mais próximos falharam. Jesus teve que entrar no Getsemane. Jesus teve que entrar e orar ali. Foi ele Deus, né? Foi ele Deus, e era algo que tinha que se cumprir também. Mas quando ele orou pedindo a vontade de Deus. Ele não orou pedindo. Ele disse, Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha, né? A Bíblia diz que isso ele não pediu orando como eu estou falando. Ele pediu isso em agonia,
Mas não adianta a gente pedir, né? Ainda que agonizando, se não estiver no centro da vontade de Deus, não vai acontecer. Às vezes tem pessoas que se frustram. Se frustra e fala, pastora, mas eu orei tanto, eu pedi tanto e Deus não me respondeu. Filho, se Deus não respondeu, se Deus não fez, é porque não estava no centro da vontade de Deus. E o intercessor, que é um bom intercessor, ele entende isso e ele respeita a vontade de Deus. Amém? Por esses dias eu fui ensinada acerca disso. Né? Então eu fiquei meia relutante com algo e eu falei, Senhor, né? Nós oramos, nós pedimos, mas todavia foi feita a vontade de Deus, amém? E não a nossa. E a vontade de Deus, eu sempre falo aqui, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, irmão, ela sempre vai estar além dos nossos planos. Os planos de Deus vai estar além dos nossos. A vontade de Deus vai estar sempre acima da nossa e é muito melhor que a nossa vontade. Você pode acreditar nisso. Então não se frustre, né? Não fique frustrado, não se entristeça quando Deus não responder algo que você pediu especificamente. É porque talvez não era o tempo, não era a vontade, né? Ainda, né? Da vontade de Deus. Amém? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que deixar de apresentar. Amém? Você entendeu que aquilo não estava no centro da vontade de Deus? Pula. Às vezes tem pessoas que ficam anos e anos, né? Tempos e tempos naquele mesmo pedido, naquela mesma coisa. E às vezes Deus já deu até resposta de alguma forma, né? Talvez através da palavra, Deus já respondeu e às vezes não é a resposta que nós queremos. E aí a gente insiste em orar, insiste em orar, insiste em orar. Mas não está no centro da vontade de Deus. Amém? Então nós temos que respeitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É isso mesmo, Diagonisa. O pastor Fábio está dizendo, é verdade, nos dias de hoje não está diferente. Infelizmente, não dá para contar com muitos para a oração. Por exemplo, hoje, quando eu estava chegando, eu voltei de Mogi das Cruzes, e o Senhor colocou ao meu coração de iniciarmos um propósito de oração lá na nossa igreja, né? No nosso ministério. Nós vamos voltar, né? Voltamos às atividades e a primeira atividade que precisa voltar é a consagração, é a oração. Né? E ainda não falei com o pastor, mas o Senhor colocou no meu coração de fazermos propósito de oração lá em algumas tardes ou manhãs, né? E vou fazer isso até nós obtermos resposta de Deus, né? Vai ser incessante, né? Amém? Vai ser incessante, porque eu acredito, eu acredito naquilo que Deus colocou ao meu coração, eu entendo, porque Deus pediu que orássemos, Deus pediu que eu unisse intercessores, amém? Então, nós vamos, eu vou obedecer ao Senhor, né? Quando ele diz para orar, é para orar. Então eu vou obedecer ao Senhor, vou escalar alguns intercessores, né? Para estar comigo, que o Senhor não me deu uma direção para eu estar sozinha, mas para eu orar e chamar por outros intercessores. Inclusive todos vocês que estão aí nos assistindo, vão estar convidados a estar conosco, né? Como intercessores, e cada um apresenta a tua petição diante do Senhor, e eu creio que nós vamos viver muitos milagres da parte de Deus, tá bom? Porque isso ardeu muito no meu coração. Eu tenho certeza que vai vir muita resposta de Deus aí, através deste propósito, tá? Então, tá aqui, olha. Pessoas serão salvas, né? Pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, pessoas vão ser libertas, vai sair do cativeiro, né? Por causa da sua intercessão, por causa da sua oração, tá? Pelo trabalhar de Deus, mas através da sua intercessão, da sua oração. Vamos lá, vamos ler Atos 26. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, Atos dos Apóstolos 26, versículo 18. Depois nós vamos ler mais um texto que fala acerca do prêmio da intercessão, tá? Para que você venha entender o porquê é importante, não é em vão que você seja um intercessor, que você ore, tá bom? Então, do 26, versículo de número 18, ó. Diz assim: para lhes abrires os olhos
e das trevas os converteres. Olha por que você tem que orar. Olha o porquê que você é um intercessor, muitas das vezes na vida de uma pessoa. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, ele está dizendo. Amém? Olha isso daqui, irmãos. Olha o 19. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele fala assim, olha, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia e os gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Eita! Deixa eu falar para você. Não é fácil você ser intercessor, tá? Principalmente nessa área da libertação, tá bom, irmãos? Da libertação. Então, a gente falou do prêmio, né? Do prêmio da intercessão. Então, nós sabemos que o galardão vem do céu, vem de Deus, a alegria de né, ganharmos as almas, de ganharmos as vidas, de saquearmos, de vermos pessoas libertas, mas também ao lado difícil da intercessão, tá? O intercessor, ele é valente, ele precisa ser valente, porque imagina você entrar numa guerra, a área de libertação, por exemplo, uma pessoa que está cativa, está presa nas garras de Satanás, né? Ou está cego, irmão, porque a pessoa na libertação, quando ela está possessa de demônios, ela está cega, né? Ela está cega, é isso que ele estava dizendo aqui, né? Então, assim, a gente abre os olhos, né? Você tira das trevas, você retira das garras de Satanás. Então, com certeza, ele não vai ficar inerte acerca das nossas intercessões, tá bom? Para isso e por isso que temos que nos revestir. Todo intercessor, ele sabe que é aí um das importâncias da oração. A oração também nos protege, tá? Uma vez que oramos ao Senhor, a oração também nos protege. Então, termos relacionamento, Salmo 91, né? Ele fala que nós estamos guardados, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Direi o Senhor, ele é o meu Deus. Coisa linda, irmão. É coisa linda. Se fosse tu, eu lia todos os dias o Salmo 91. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Coisa linda. Então, o Senhor te guarda. Você se sente guardado, orando em Deus, você pede revestimento, você está revestido em Deus, você está guardado no Senhor, até para que você seja um bom intercessor, para que você enfrente as batalhas, as guerras, e para que você não seja atingido, amém? Você não seja atingido, tá bom? Então é necessário que nós tenhamos essa vida de oração. É muito comum, irmãos, é muito comum. Muito comum. Uma vez eu visitei uma pessoa, ela estava num hospital psiquiátrico. Então, assim, era uma pessoa que ela era eufórica, né, na intercessão, impunha a mão, né, principalmente nessa área da libertação, só que isso é um perigo. Eu falo que é um perigo quando a pessoa ela se autoafirma nela. Então, isso é uma das coisas que o intercessor não pode deixar nunca, tá bom? A sua dependência vem de Deus. Você precisa se revestir em Deus. Você precisa estar guardado no Senhor. Não é pela tua força, não é porque você ora bonito, não é porque você, né? Não, é queridinha do Senhor. Não. Irmão, o diabo não entende nada disso. Ele não respeita nada disso. Tá entendendo? Ele vai vir com ênfase contra a tua vida. Isso ele vai vir. Tá? Mas, sobretudo, você está guardado, você está revestido, né? Você está revestido de armadura, você precisa ter a sua armadura. E cada intercessor tem a sua própria armadura. Essa busca é pessoal, entende? Eu não posso buscar por outros intercessores. Ele tem a busca, eu posso interceder por outros intercessores.
né? Para que Deus continue usando, para que Deus continue dando graça, para que Deus continue mantendo em fé, para que Deus... Isso eu posso, mas a busca é pessoal. A minha busca como intercessor é um, a sua busca é outro, do pastor Fábio é outro, da evangelista Samara é outro. Né? E isso tudo no mundo espiritual, hierarquicamente, porque eu falo que o mundo espiritual ele é muito organizado, né? E o adversário sabe. Ele sabe a medida que você se reveste, ele sabe a medida que você busca, ele sabe a medida. Tá entendendo? Então, ele não brinca, tá bom, irmãos? Ele não tem misericórdia, tá? Nós temos que entender que é um ministério de responsabilidade, tá? E que nós não podemos vacilar os nossos pés na busca. Não podemos vacilar os nossos pés no nosso revestimento. A gente precisa, é como um soldado. Né? É como um soldado. Um soldado vai para a guerra de qualquer jeito? Não. Ele não tem que se revestir todinho, ele tem que vestir aquela armadura dele toda, porque senão ele não vai para a guerra. Ou ele vai para a guerra, ele sabe que vai sair ferido. Amém? Então, você precisa entender isso, tá? E essa pessoa, quando eu fui visitá-la, essa pessoa, ela ia mesmo, ela ia nas sarjetas, ela entrava nos terreiros, ela fazia... Pensa uma pessoa valente, mas ela foi relapsa na busca. A pessoa começou a se achar, né? Tô fazendo, e não é você que tá fazendo, é Deus. Então parou de buscar e o diabo começa a vir retalhando, né? Então pegou naquela área que era mais vulnerável, então naquilo que ela mais fazia, que ela mais exercia, realmente ela ficou com um espírito de loucura, um negócio terrível. Então, precisa ter essa consciência, tá bom? É um ministério lindo, é um ministério que nós temos o prêmio gratificante, que é você ver almas, você ver vidas, porém é um ministério de muita responsabilidade e seriedade, tá bom? Não podemos brincar nem subestimar o nosso adversário. Teve uma pessoa que falou, mas pastora, a gente não pode ficar dando muito crédito pro diabo. Então, você não pode credibilizá-lo, mas você não pode menosprezá-lo. Amém? Ele tem força, ele não tem poder, porque o poder só pertence ao nosso Deus, mas ele tem força, tá? E se nós não estivermos em Deus, nós não temos força para lutar com o adversário, tá bom? Em Deus, o nosso espírito em Deus, revestido no Senhor, guardado pelo Senhor, né? Aí sim, você tem toda a autoridade, nos dado sobre os demônios, para pisar na cabeça de serpente, mas nós temos que estar revestido, tá bom? O evangelista Samara está dizendo, se com busca, muitas das vezes nós sentimos algumas retaliações, que isso é inevitável, né? Imagina se não tiver busca, a pessoa pode não suportar os ataques, e é desta maneira, tá bom? Então você que é um intercessor, louva a Deus por você ser valente, e é isso mesmo, o intercessor precisa ser valente, tá? Porém, você precisa ter essa responsabilidade de cuidar do teu ministério, zelar pelo teu bem-estar ministerial, tá bom? Então, está guardado no Senhor, revestido pelo poder do nosso Deus. Amém, irmãos? 2 Coríntios 4:4, e eu fecho aqui esse estudo de hoje, 2 Coríntios 4:4. É o último texto áureo que nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Então tá lá. 4:4. Diz assim, olha. Vou ler do 3 para que você entenda. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus,
que é a imagem de Deus. Então, só para concluir aqui que eu estava falando acerca do prêmio, né, da intercessão, que é quando você resgata pessoas, né, o primeiro, que foi Atos 26:18, que fala acerca de abrir os olhos dessas pessoas que estão aprisionadas, né, dessas pessoas que estão cativas, que estão perdidas, né. Também tem esse outro texto áureo, que é 2 Coríntios 4:4, que é onde diz e nos direciona, né, com quem nós estamos guerreando, tá? No mundo da intercessão. Você intercede diante de Deus e também guerreia no mundo espiritual contra as hostes espirituais das regiões celestiais, tá? Então, se há um reino de Deus, há também um reino das trevas. Amém? Então, a intercessão, ela é horizontal. Ela é da terra, tá? Ela é da terra para o céu. Ela é da terra para o céu. Então, para chegar no céu, a gente precisa passar aí. Qualquer dia eu vou falar para você. Vou explicar para você e a Bíblia vai nos dizer, ela vai pronunciar acerca do primeiro céu, do segundo céu e do terceiro céu, tá? Então, o terceiro céu é onde está o trono do nosso Deus, tá bom? Então, nós precisamos, para que a nossa oração, a nossa intercessão chegue lá, ela passa por alguns processos horizontal e vertical, né? A nossa guerra é horizontal e vertical, tá? Então, nessa guerra, nós precisamos vencer algumas batalhas. Então, você está lidando com o mundo espiritual. Isso é muito sério, tá bom? É necessário que você entenda isso, que você esteja entendido. E ele fala aqui, olha, o Deus deste século, que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Ela vai da terra ao céu. Então, o mundo jaz do maligno. E a Bíblia diz que ele cegou o entendimento de muitos. Então, há muitas pessoas que estão cegas, muitas pessoas que estão surdas, muitas pessoas que estão tomadas, né? Pelo Deus deste século, irmãos. Então, nós temos que resgatar essas pessoas. E isso você faz através da intercessão, tá? Através da oração. Amém? Glória a Deus. Então, é hora de saber se você está me entendendo. Vai colocando um joinha aí para a pastora. Vai subindo o coração aí para eu saber que você entendeu, que você se alimentou desse estudo de hoje. Amém? Nós vamos continuar com a escola da intercessão. Para quem não viu no comecinho do estudo, tá? Tá aqui a minha indicação dos livros, né? Da semana passada. Aqui, novamente, eu vou mostrar para os irmãos. Ó, são 6 livros, tá bom? 6 livros que eu comprei, que fala tudo acerca da oração. O autor é Edward Bond, tá bom? Ele era um percussor avivalista, tá bom? Logo ali, depois de John Wesley, né? Este foi um dos precursores do avivamento. E não tem como ter avivamento se não tiver vida de oração, tá bom? Então tá aqui o nome do autor, esse aqui, ó, Edward Bond, tá bom? Você que queira adquirir, não é só mesmo para nível do seu conhecimento, enriquecer o teu conhecimento, tá bom? Se você quiser dar presente para a pastora aceita livros, tá bom? Manda pelo correio, vai chegar. Manda por Sedex que vai chegar. Louvado seja Deus, ainda vou devorar todos esses, vou ler. Ainda estou lendo o livro da evangelista Samara. Este aqui é o tema do nosso estudo, da nossa escola de intercessão, o poder da oração intercessória, tá bom? Vocês vão terminar essa escola de intercessão aqui, uns verdadeiros guerreiros, tá bom? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, quero externar minha alegria aos irmãos que estão nos assistindo. Louvado seja Deus. Enide de Germana, ela está dizendo aqui, olha, a intercessão ela é importante como louvor na igreja. Devemos orar pelos irmãos que precisam de oração e também pelos nossos inimigos. Amém? Pastora Adriana Zanin, glória a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmã Ana, irmã Bárbara, ó, um beijo para todos os irmãos. Deixa eu ver a minha irmã Adima Campos, olha que alegria, quanto tempo não te vejo, glória a Deus, mulher também de oração, né, ali de Jandira,
Louvado seja Deus, né? Fomos muitas das vezes, fizemos ali um ponto de pregação na casa dela. Pensa em tanto de alma que essa mulher levava para Jesus lá na casa dela, né? Um beijo no teu coração, tá bom? Muita saudade de você. Pastor Fábio também, que esteve conosco aí. Pastora Luciana Alves, um beijo. Glória a Deus. Aleluias, né? Gisele Mari, um beijo no teu coração. Deus abençoe. Irmã Cléry Santos, também seja muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe. Evangelista Patrícia Camargo também esteve conosco. Alessandra Galindo, olha que coisa linda. Povo santo aí. Maria de Fátima, ela falou, eu sou lá mesmo da Paraíba. Um beijo para Paraíba. Deus abençoe. Glória a Deus. Ai, irmã Adma, vai fazer eu chorar. Te amo, também te amo, meu amor. Deus abençoe, tá? Depois me chama no WhatsApp pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu ver, irmã Regina Luiza, lá de Resende, Rio de Janeiro, também está nos assistindo. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui, quem mais? Lilian Oliveira, irmã Lília, Deus te abençoe, tá? Irmãos, olha, este foi mais um café com palavra, tá? Eu estou muito feliz com o Senhor, estava com saudade dos irmãos, sexta-feira nós não tivemos, né? Glória a Deus, o irmão Wendel também tá aí, Wendel Vieira, Deus te abençoe, aleluias, né? Eu espero que tenha edificado a vida de vocês e nós vamos continuar. Minha irmã aí, Elisângela Soler, um beijo, minha amiga de infância, lá de Mogi das Cruzes, a irmã Ana também, de Mogi das Cruzes, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos vocês, irmã Filomena, ai que eu já ia esquecer dela. Irmã Filomena, Deus te abençoe, tá? Filomena Leite, Denise Confessor, minha linda, também tá aí. Irmã Bárbara, Vilma Alves, tá todo mundo aí. Coisa boa. Tá todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, irmão. Bom descanso. Passei já um pouquinho do horário. Até quarta-feira, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Eu vou estar orando, vou estar intercedendo, né? Hoje não pedi os pedidos de oração, né? Irmã Ângela Matos, também de Mogi, um beijo, ó, estive em Mogi hoje, Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, e nós vamos orar, irmão, ora uns pelos outros, tá bom? Vamos orar uns pelos outros, né? Vamos orar para que o Senhor venha abrir nosso entendimento, para que a gente venha se fortalecer, para que você venha entrar nessa guerra, né? Nessa batalha aí, né? Da intercessão e que você saia dela sempre vencedor, tá bom? Sempre saia com vitória da parte de Deus, tá? Você é o intercessor e exerça isso com responsabilidade, tá bom? Busca relacionamento com o Senhor, tá? E foco no centro da vontade de Deus, amém? Fica com Deus até quarta-feira, em nome de Jesus, amém? Tá todo mundo no meu joelho, Deus abençoe.